Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao CONARA 2018, o Congresso Nacional da Reparação Automotiva. Hoje eu estou aqui com o Rogério Machado. Muito obrigada pela sua presença, Rogério. Eu que agradeço o convite. Que bom. Por favor, Rogério, conta um pouquinho pra gente da sua história, né, da sua formação e com o que você atua hoje. Minha história ela é interessante, né, e ampla. Em primeiro lugar, muito bom estar com vocês, compartilhar um pouco dessa experiência. Sou mecânico de formação, né? Eu comecei nas oficinas de bairro, trabalhei em 2 grandes oficinas até no meu bairro, e isso foi praticamente 8 anos do meu início de carreira. Comecei por, assim, coisas de moleque mesmo, né? Falava, enquanto eu não conseguir entrar no banco, que é onde meus pais trabalhavam, vou trabalhar na oficina aqui porque aí nenhum mecânico vai me enrolar. Essa era a minha cabeça, né? O meu carro eu me viro aqui em casa e tal, e aí já praticamente 26 anos que eu tô nessa brincadeira de automóveis, né? E aí passei, né, pelas oficinas, ingressei numa concessionária e aí foi um momento bem interessante, uma concessionária Volvo, investi muito tempo em estudar e aí vem um pouco já dessa essência de desenvolver pessoas, quando eu primeiro precisei me desenvolver, aprender. Por intermédio dessa concessionária, entrei em montadora e aí foi onde começa a grande mudança. Eu assumo uma posição de gestão dentro de uma montadora e tive muita dificuldade em relacionar com outros. Quase fui mandado embora dessa montadora por causa de gestão de pessoas, forma dura de falar, de lidar, e hoje eu comecei a investir em desenvolvimento de capacidade, das minhas habilidades socioemocionais. Me encantei pela área de desenvolvimento humano. Dentro dessa montadora, que foi a Jaguar Land Rover, eu tive a oportunidade de assumir a área de desenvolvimento humano para a rede de concessionários, né, como coordenador da área de treinamento. E depois fui para a Nissan, onde eu fui gerente de treinamento e processos, já um outro momento de carreira. Passei novamente por concessionários como gerente geral de pós-vendas. E agora estou aqui na FCA, desde 2014, onde eu assumo uma academia, primeiro da Jeep, um processo de expansão. E no final de 2015 para 2016, assumo o Latam Dealer Academy. E hoje eu sou gerente de treinamento e desenvolvimento de rede da Fiat Chrysler Automóveis, né? Hoje a maior montadora do Brasil em termos de volume total de carros, né? Responsável pelo desenvolvimento de pessoas, e tanto vendas como pós-vendas e oficina, mas na minha história a graxa está aqui sim. Muito bacana, Rogério. A gente trabalhou junto, quem olhar aí no nosso LinkedIn, né, na história antes, o Rogério também foi nosso cliente, foi meu cliente, né? E estou muito feliz aqui por ele ter aceito o convite que eu também aprendi muito com ele. Rogério, vamos lá, mas o seu tema é muito importante e é o que faz a diferença hoje dentro de uma montadora. A gente falou, né, você trouxe também, você participou ativamente do relançamento da Jeep no Brasil, que isso é um marco histórico. É um case de sucesso. É um case de sucesso, participei disso, né, fico muito feliz. E conta qual que foi esse segredo aí que você veio falar hoje pra gente. Bem, o nosso tema é como desenvolver talentos dentro das nossas organizações e como isso impacta no resultado do negócio, né? Bem, tem um fato interessante, né? Então a gente começou essa proposta aqui na FCA lá em 2016, quando a gente muda a visão da organização do ponto de vista de desenvolvimento de pessoas. Então a gente cria uma academia pautada no desenvolvimento de talentos e muito conectado com relação à necessidade dos nossos clientes. Então, o primeiro estudo que nós fizemos é o que o cliente espera quando ele vai nas nossas concessionárias. Então, existe uma pesquisa de mercado que todo mundo conhece, que o pessoal chama, na verdade ela chama-se, né, CSI, né? Não é a série de investigação criminal, mas é Customer Satisfaction Index, que é o índice de satisfação do cliente. Então, a gente foi lá estudar, né? E o que a gente percebeu? Que algumas figuras chaves dentro de todo o processo tinham um alto poder de influência na satisfação desses clientes. Quando a gente começou a perceber que talentos específicos precisariam ser trabalhados para atender a satisfação desse cliente tão exigente como é o cliente hoje aqui no Brasil. Então nasce em primeiro momento a academia pautada e focada nas pessoas que impactavam na satisfação dos nossos clientes. Então talvez essa seja a primeira pergunta que nós temos que responder, né? O que eu faço dentro das nossas organizações que realmente impacta na satisfação dos nossos clientes? Isso todos nós temos que perguntar. E quando a gente encontrar exatamente as pessoas que têm esse poder de influência,
ali tem um grande indicador aonde que nós precisamos investir. E falando de oficina mecânica, em habilidades que às vezes a gente nem imaginava. Por um exemplo, a comunicação. Comunicação verbal, comunicação escrita, né? O próprio corpo, né? Então, o corpo ele fala também. Então, como que eu me comporto, como é que eu falo, como é que eu transmito para o nosso cliente, né? O que eu estou fazendo no carro dele, o que precisa ser feito. Isso traz muita segurança quando você é transparente e você sabe trabalhar a comunicação de forma muito clara. E a gente sabe que hoje essa é uma grande dificuldade que nós enfrentamos no Brasil. Falando como montadora, não é muito diferente. Tá? Então a gente olha para dentro das nossas concessionárias e nós temos uma preocupação muito grande, que é a qualificação de base. Então, português, matemática, que as pessoas compreendam aquilo que elas estão lendo, que elas comuniquem com qualidade aquilo que elas entenderam. Então a gente começou a trabalhar muito isso dentro da nossa formação. E a gente percebe o cliente se sentindo mais seguro, né? Isso as pesquisas nos mostram, a gente evoluiu aí quase 7, 8 pontos percentuais lá na satisfação do cliente, quando a gente começou a atacar esses aspectos ao longo do caminho, tá, Babi? Não falo que a gente tem um nível de excelência que nós gostaríamos, isso é muito importante, que todos saibam que a gente vai aprendendo e evoluindo todos os anos, inclusive, por isso que estudar sempre é importante, a exigência do cliente muda, a necessidade do cliente se transforma. Né? Hoje a gente tem o Uber aí para mostrar que o cliente ele muda a forma de consumir transporte, né? Ou consumir o carro. Né? Então foram as grandes percepções que nós tivemos no início de tudo isso que nós fizemos. Então focar nas pessoas que impactavam na satisfação do cliente. Então investir certo é muito importante. Só para você entender um número que é importante. Quando a gente começou esse mapeamento de pessoas, as funções que nós tínhamos dentro do percurso giravam em torno de 34 figuras. Dessas 34, somente 10 impactavam na satisfação do cliente. Então a gente reforçou justamente todos esses atributos que eram importantes para o cliente nessas 10. A gente conseguiu pegar um montante de dinheiro, que isso é importante, né? Utilizar o dinheiro, o recurso, para desenvolvimento de pessoas nos pontos específicos e investirmos nessas pessoas. Esse eu acho que foi o primeiro aspecto que a gente começou a transformar a questão de desenvolvimento de talentos. Segundo aspecto, e aí a gente já vem para a academia num ponto um pouco mais moderno, já falando aí de 2017, 2018, a gente começou a entender um pouco esse cenário da revolução tecnológica. E a gente vai conectar isso daqui a pouco com relação aos carros, mas olha que interessante. A Deloitte, no início desse ano, ela publicou um artigo na sua revista Mundo Digital, e ela tem a publicação trimestral, foi na revista que foi publicada de janeiro a março de 2018. E ela fala o seguinte, hoje a gente tem escutado muito sobre a Revolução 4.0, o que é a Revolução 4.0, e talvez essa revolução digital, né, ela está muito mais forte hoje dentro talvez de montadoras e de organizações que trabalhem aí nos meios digitais, mas isso está chegando muito forte na forma com que o nosso cliente consome. Consome produto, serviço e assim vai. E o que a Deloitte fez? Nesse artigo, ela entrevistou grandes executivos de organizações no Brasil e fez a seguinte pergunta: na opinião de vocês, para que uma organização se mantenha competitiva frente a esse cenário, né, de transformação digital, e aí a gente chama de Revolução 4.0, o que é necessário fazer para se manter competitiva? E aí eles fizeram um compilado das respostas. E o que a gente observa que na visão desses grandes executivos, e a Deloitte reafirma isso através de uma série de citações, que são 4 grandes pilares para que a organização se mantenha competitiva. O primeiro delas, ter uma estratégia clara de aonde você quer estar. Então, onde que eu quero estar? A minha oficina mecânica, eu quero ficar somente aqui no meu bairro? Eu quero só, e aí lembrando meus tempos de os primórdios do início da minha profissão, quero só limpar carburador? Né? Não, quero mexer com injeção eletrônica. Eu lembro que eu tinha esse anseio, tá, gente, eu sou velho, já me entreguei aí. Mas quando eu comecei lá, eu olhava assim e falava, não, eu quero mexer com injeção eletrônica, eu achava tão legal. Perto da minha casa tinha uma oficina, chamada Oficina do Nininho. Era uma grande Bosch Car Service, uma referência enorme. Eu achava muito legal. Aquela concessionária linda, tinha uma recepção, né? Tinha um box interativo para você receber o carro do cliente, levantar e mostrar. E esse cara era uma referência. E eu me espelhava nele, isso é super legal, né? E aí a gente observa que
você precisa ter uma estratégia, onde você quer estar. Então eu criei a minha, e cada organização precisa ter uma estratégia. Então, e a estratégia passa por uma série de fatores. Um deles é o que nós estamos tratando hoje aqui, pessoas. Mas o artigo fala de mais algumas outras coisas e reforça inclusive pessoas. Outro aspecto que ela fala é a tecnologia. Como que a tecnologia muda e transforma a forma com que nós vivemos, né? É muito simples. Antes você saía para uma viagem, você carregava uma filmadora, você carregava uma máquina fotográfica, um monte de filmes. Hoje você carrega um celular no teu bolso que tem tudo isso e muito mais, né? Inclusive, a gente fala aqui, para a gente sobreviver, além de tudo, né, ar, comida, conforto, bem-estar, precisamos de bateria e Wi-Fi, né? Mas tá na pirâmide de Maslow, tá, né? já foi atualizada. Mas olha que interessante, então a tecnologia tem mudado a forma com que a gente vive e se relaciona, inclusive como que as pessoas aprendem. Aí eu vou falar um pouquinho disso também. Um outro aspecto que eles citam no artigo é talentos e força de trabalho. Então, para essa organização se manter competitiva frente a esse cenário, primeiro, ter estratégia. Segundo, fazer uso e apropriação das tecnologias. Terceiro, força de trabalho, talentos. Como que essas pessoas estão preparadas para lidar com essas novas tecnologias? Como que as pessoas estão preparadas para lidar com essa transformação? Eu estive recentemente num fórum de discussão promovido pelo César, que é um instituto de pesquisa, lá de né? Recife, de né? Recife. Os caras são fantásticos, fantásticos. E o fórum de discussão era o futuro do trabalho. E tinha uma série de pessoas super bacanas falando lá. E uma das coisas que nós percebemos, e são grandes preocupações que permeiam hoje o nosso dia, é: esses talentos que nós temos hoje, serão talentos amanhã? Será que todas essas transformações, a pessoa ainda vai estar empregada? Será que a profissão dela ainda vai existir? O que a gente observa é o seguinte: as profissões provavelmente elas se manterão. O que deve acontecer é uma migração de atividades. Tudo aquilo que pode ser realizado de forma automática por um robô, por um computador, será. A gente tem que ser muito realista com relação a isso. Então, manter-se competitivo no mercado de trabalho exige transformação da força de trabalho, transformação dos profissionais que trabalham dentro das nossas oficinas, dentro das nossas concessionárias. Inclusive, a gente tem agora a nova lei trabalhista, que trouxe até algumas possibilidades, né? Por um exemplo, alguém já pensou ou já analisou o seu pico de movimento na oficina? Ah, puxa, meu pico de movimento é segunda, terça e quarta, quinta e sexta o movimento cai. Aí eu fico com os mecânicos ociosos. Hoje, a nova lei trabalhista permite que você contrate as pessoas, os profissionais, talvez 3 dias na semana. A gente tem que começar a pensar nisso. E claro, como que eu remunero, como que eu treino, como que eu tenho todo o processo de relacionamento com esse profissional. Mas são coisas que estão mudando o nosso jeito de ser e pensar. Né? Uma outra coisa, hoje nós temos na contramão cada vez mais forte o home office, as pessoas trabalhando de casa. Se eu trabalho de casa, por que eu preciso me deslocar até uma oficina levando o meu carro? Por que a gente não muda a forma com que eu ajudo o cliente na reparação do carro dele? Ah, eu tenho leve e trás. Mas para que trazer o carro do cliente ainda assim? Por que não ir lá e, dependendo do tipo de reparo, deixa o carro dele na garagem, faz na casa dele. Faz na casa dele. Mas isso exige um novo perfil de profissional. Porque não dá, imagina, chega um profissional na minha casa para olhar o meu carro com uma roupa toda suja. Será que eu vou deixar ele mexer no meu carro? Será que eu vou ter confiança? Isso são coisas que o treinamento e o desenvolvimento de talentos pode auxiliar. Não vou dizer que resolve, porque tem uma série de fatores, mas auxilia demais. Então você trabalhar com esse profissional novos comportamentos e novas habilidades que ele nem imaginava que ele precisava, faz com que esse negócio se mantenha competitivo. Então tá dentro da casa do cliente falando com ele, então como eu falo, como eu me comporto. Hoje nós temos uma série de novos elementos que são casais que têm comportamento diferente. As famílias passaram por transformação. Hoje a mulher ela tem um papel mais forte, decisório dentro das nossas casas. Né? Então, como que eu falo? Como é que eu relaciono? Posso tocar? Não posso tocar? Aperto a mão? Não aperto a mão? E, gente, tudo isso é desenvolvimento de talentos, são novas habilidades que nós precisamos desenvolver dentro das nossas organizações, né? Então, dentro das oficinas.
A gente nunca imaginou que isso era necessário. E isso veio em virtude de toda essa transformação. E falando um pouco mais ainda, né, desse artigo da Deloitte, tem um outro ponto que eu acho super bacana, que é o impacto social. Quais das nossas, hoje, oficinas buscam certificações ambientais? Num futuro não tão distante, certificações venderão. Por que eu vou na oficina amiga da mulher e eu não vou na oficina do Rogério? Porque essa daqui, ela tem uma preocupação, ela tem uma certificação que valoriza a diversidade, que valoriza as pessoas. Eu vou nessa, porque ela entende a forma com que eu penso. Ou uma certificação ISO 14000, focada no meio ambiente, né? Então, toda esta transformação tem que fazer o mundo ser melhor. E ser melhor parte de transformar aquilo que nós somos. Então, o desenvolvimento de talentos parte também da melhoria daquilo que eu sou. Abrir a nossa mente para outras oportunidades, outros caminhos. E aí eu vou até dar umas dicas aí. De repente você quer... mas como é que eu vou entender essa mudança toda que está acontecendo? Existe uma série de feiras e conferências que são gratuitas muitas vezes para você participar, que você pode entender o perfil e o comportamento desse novo público. Né, entender a sociedade à sua volta e como ela está sendo transformada e como você, como oficina no seu bairro, pode influenciar nessa transformação de forma positiva e ser reconhecida por isso e, mais do que tudo, ganhar dinheiro. Olha que interessante. Uma dica, vou dar um exemplo de uma feira que eu fui convidado, foi gratuito, chama UPixCon. É uma feira de influenciadores. Que legal! Eu pirei, assim, eu todo quadradão, né, um cara assim todo metódico. Chego numa feira, num congresso, tudo dinâmico, e assim, as salas não têm formação, você tem que correr, buscar e se encontrar, e todo mundo assim, super descontraído, se encontrando, entrando na sala, participando, saindo, sentando no chão, falando, gente, olha esse novo universo que está se criando à nossa volta. E tudo isso tem impacto dentro do nosso negócio, então estar preparado para essa revolução que está acontecendo à nossa volta, manterá nossas organizações vivas, competitivas, e eu diria mais, sobrevivendo a esse desafio. Bem, algumas outras coisas interessantes que talvez a gente tenha que pensar, né? Bem, quais são as tecnologias que estão por vir? A gente fala de carros autônomos. Veículos elétricos e híbridos. Elétricos, híbridos. O Brasil, ele vai ser, essa é uma visão... até certo ponto particular, mas eu vejo isso como o mercado se movimentando. O Brasil ele é referência e será referência em combustível à base do etanol. Motores a combustão, base o nosso etanol. Nós somos referência no mundo. Isso tem que ser motivo de orgulho. Só que, e o elétrico? Em que fórum que a gente está estudando isso? Em que fórum que a gente está falando sobre isso? Eu faço parte da comissão, eu fiz parte da última comissão científica do Senai, Legal. Que discutiu o futuro da educação desse técnico, né? Então, dentro do Senai, tanto do aprendizado industrial, o técnico e o tecnólogo. Então, eu participei da comissão que discutiu um pouco sobre isso. E a gente permeou esse assunto, a gente não aprofundou. Acredito que no próximo encontro, que deve acontecer, acredito que no próximo ano, se eu for convidado, gostaria de ser, hashtag fica a dica pro Senai. Eu gostaria que a gente discutisse um pouco. NR12 é uma norma regulamentadora sobre como trabalhar com dispositivos elétricos. E tem uma série de normas e seguranças extremamente importantes a serem respeitadas quando você for trabalhar com um veículo elétrico. Quem está preparado para isso hoje dentro das nossas oficinas? Muito pouco. Muito quase nada. Eu diria que ninguém, praticamente. As certificações são complexas. Eu me lembro quando estive na Nissan, que nós trouxemos o Nissan Leaf, e a gente colocou aqui em São Paulo como táxi, né? Então foi um projeto em parceria com a prefeitura, foi um negócio super legal. O nosso técnico, ele teve que ir lá no Japão fazer a certificação de reparo em carro elétrico. Puxa vida. E deixa eu te falar, Babi, risco de vida, de você morrer se não cumprir as normas de segurança. Quem está preparado para isso hoje? Investir nisso
talvez hoje, garanta o sucesso e sobrevivência da sua organização. Olha quantos carros híbridos nós já temos circulando. Bastante. Frota aqui de São Paulo tem muito híbrido. Demais. 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 Ok, motor a combustão a gente se vira. A gente vai resolver. E o elétrico? Você vai mandar para a concessionária? Tudo bem que eu sou de montadora, a gente sabe o papel da concessionária dentro disso tudo. Eu dei uma palestra ano passado para um frotista, né? E a dor deles era que não tinha oficinas, sem ser concessionárias, que pudessem fazer reparação. Mas por que eles estavam procurando isso? Porque eles perdem garantia muito rápido, que roda muito com o carro, em 3, 4 meses eles perdem a garantia do produto. Então pode ir em outras oficinas. Mas eles precisam economizar, fazer volume e tal. Não tem reparador. Não tem. Não tem. E aí a pergunta é, qual é o talento que nós vamos desenvolver, investir nesse profissional? E aí lembra que eu falei lá no início, como é que eu identifico o talento que eu vou investir? Aqueles que impactam na satisfação do cliente. Esse é o cara que você tem que investir, tem que mandar para um curso, faz uma parceria com esse profissional, assume 50%, faz ele, porque o conhecimento é de todos. Sabe, eu acho que isso é importante, a gente tem que entender que investir em conhecimento transforma o negócio, né? Então isso é algo que a gente tem mudado, a gente tem visto bons exemplos e frutos colhidos dentro da nossa organização, dentro da academia, através do reconhecimento de bons profissionais, investimento em conhecimento, né? A gente tem no nosso slogan que conhecimento transforma, né? E transforma sim, transforma pessoas, transforma negócios, né? E como isso é importante. Temos que estar preparados. Então, olhar para o futuro e entender dessas tecnologias que logo chegarão. Carros autônomos. A gente, dentro do conceito de carros autônomos, você tem níveis de... a automação ela tem níveis dentro dos veículos, né? E aí o que acontece? Hoje nós já temos carros de nível 2, nível 3 circulando no Brasil, né? É aquele que o carro ele interage, ele responde, ele corrige, mas o motorista tem que estar atento, ele tem que estar lá. A gente ainda não tem aquele nível que o motorista pode sair da condução. Mas essas tecnologias, e aí? A gente está preparado para elas? Né? A gente tem o radar adaptativo, que não é nem um absurdo, tá, Babi? É um sistema que monitora a distância do carro da frente e controla a velocidade do teu carro, mantendo a distância desse carro através de controle de frenagem e aceleração. Nada absurdo, mas você tem radiofrequência, você tem multiplexagem, você tem uma série de informações lá dentro daquele sistema que você precisa conhecer. Quem imaginou que um mecânico precisaria saber de programação, conhecer de números binários? Tudo bem que ele não vai lá fazer a programação, mas quando você mede uma rede CAN, uma rede LIN, né, a gente já tem até MOST, que é rede de fibra ótica nos carros, né? Você precisa conhecer disso, você precisa conhecer dessas tecnologias e sair lá, talvez, do beabá, que é o multímetro, né, o micrômetro, súbito e afins. Tem outros equipamentos de medição que a gente nunca imaginou que existiriam, que a gente tem que usar dentro do processo de reparação. Investir nisso garante a sustentação e sobrevivência das nossas organizações. Né? Então isso é extremamente importante. E para fechar, né, um pouquinho desse bate-papo, aí depois se tiver alguma pergunta, quiser fazer, a Singularity, que é uma universidade americana, ela tem revolucionado a forma de aprender. Ela é uma universidade que foi desenvolvida, uma parceria da NASA com o Google. Então aí você imagina, né? NASA e Google. Deve ser divertido estudar lá. Eu dei uma olhada num curso recente lá que eu queria fazer, até a distância, mas ainda está salgado. Está salgado, mas eu vou chegar lá. A distância, bem salgado, mas aí entra a questão da estratégia, que nós precisamos ter a estratégia pessoal. Eu vou ter que guardar ali uns 200, 300 reais por mês, daqui um ano talvez eu tenha condições de fazer. Talvez agora eu não tenha para pagar de uma vez. Mas e se eu guardar, né? Eu fiz isso numa viagem super bacana que eu fiz com a família. Eu não tinha dinheiro, eu levei 3 anos para juntar o dinheiro para viajar, a viagem dos sonhos da esposa, das meninas. É possível. É possível. Planejamento, estratégia e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Né? É canja de galinha, né? Canja de galinha não faz mal para ninguém. Ela fala sobre a evolução exponencial. E por que eu fiz todas essas provocações? Talvez a gente tenha, talvez de tudo que eu tenha falado, o pessoal olhou, Rogério, isso é legal, mas está muito distante, não vai chegar aqui, não vai acontecer. A Singularity fala o seguinte, nós vamos experimentar
nos próximos 30 anos, uma transformação que nós levamos 100 anos para ter, em virtude da tecnologia. Ou seja, em 30 anos, nós vamos desenvolver, do ponto de vista de tecnologia, o que nós levamos 100 anos. Nós vamos desenvolver coisas muito mais rápidas, né? E aí a gente tem uma geração que está chegando, que é diferente da nossa, que já pensa diferente, ela já é nativa da tecnologia, né? Tem uma coisa interessante que a gente aprendeu sobre a tecnologia, que a tecnologia é tudo aquilo que vem pós o nosso nascimento. E aí tem um exemplo bacana, que é a Dona Sara. A Dona Sara é minha filha mais velha, faz 8 anos agora em dezembro. Se você colocar na frente dela um tablet e, sinceramente, um vaso sanitário, né, uma privada, fala, e aí, qual é mais moderno? Ela não vai saber responder, porque os dois já estavam presentes quando ela desenvolveu as suas habilidades motoras, quando ela começou a reconhecer o mundo como o mundo, os dois já estavam lá. Então a tecnologia é aquilo que vem pós o nosso nascimento e transforma o nosso jeito de ver, pensar, relacionar, agir, né? E um outro estudo interessante, e esse eu acho que marca bastante aquilo que a gente fala de desenvolvimento de talentos nas organizações, é que em torno de 30% a 40% das crianças que hoje estão no primário vão trabalhar em profissões que ainda nem existem. Tem vários exemplos, né? Então hoje você tem os influenciadores, youtuber. Hoje você tem... Instagramer. Essa é bonita, né? Instagramer. Essa palavra é até difícil de falar, mas olha, profissões que a gente não imaginou. E aí por detrás disso você tem o analista de mídia digital e outras profissões, né? Quem sabe no futuro vai ter o programador de software para carros, que é uma profissão que a gente não imagina, mas o carro vai permitir que você atualize. Na verdade, assim, o carro já permite que isso aconteça, só que veio o pacote de software da montadora. Eu me lembro da Volvo, isso marcou bastante quando eu estava lá, que você instalava o hardware. Claro, você pegava um carro, ele comprava o acessório, farol de milha. Tava tudo lá, os fios, tudo direitinho. Você instalava o farol de milha, instalava o botão, tudo, você apertava, não acendia. Você tinha que ir lá buscar um pacote de software, descarregar no carro e falar para o carro. Agora você tem farol de milha, pode acender. E aí o farol de milha funcionava. Gente, isso tudo tem transformado a forma com que nós, profissionais da reparação automotiva, vamos sobreviver. Temos que estar atentos. Então, temos que estar atentos, né? Então, investir em pessoas, investir nos talentos, vai garantir a sobrevivência dos nossos negócios. É isso um pouquinho que eu queria compartilhar, falar um pouquinho dessa transformação aí em termos de pessoas, investir em talentos, mantém a sustentação do nosso negócio e como a tecnologia está mudando um pouco o nosso jeito de viver, pensar e interagir com outros.